que é como quem diz: o atrito e o afeto são supostamente um casal perfeito. Quando o mundo me deixa assim, desfeito, porque me aperta o peito e falta-me um jeito, e tudo mais é respeito. Eu aceito. Quando aquilo que eu queria dizer é: Com este exercício, procuramos manter vivo um dos grandes, se não o valor mais importante que queremos muito que este projeto tenha, que é, para além de que estamos juntos como coletivo, por muito que nos percamos individualmente, o grupo segura sempre. E isto é o começo de uma tribo, ok? Do sentimento de tribo que queremos criar convosco. O grito decorre daquela procura incessante que nós temos de como é que nós vamos inovar. Como é que nós vamos inovar? Nós somos quase irritantemente provocadores uns aos outros desta temática nas mais diversas vertentes. Nunca estamos muito satisfeitos e achamos que podemos fazer sempre mais. E numa das conversas, nós já há uns anos atrás tínhamos criado o Grito dos Tambores, penso que foi mesmo a Márcia Brito que numa conversa a dois me diz: Dr. Paulo, e se nós experimentássemos o conceito que fizemos para o Grito dos Tambores na dança? Ela disse aquilo do nada e nós os dois logo naquele momento achámos que é por aqui, vamos fazer isto. E foi dessa forma, eu acho que é dessa forma que surge o grito das bailias, que é um dos projetos que neste processo todo nos foi apaixonando a todos. Aqui num dos livros também tirei aqui este excerto. O rei tinha na sua virtude o quer que é enfermiço e feminino. Nesta altura dizia-se que homens que eram criados por mulheres, não é, por rainhas mulheres, isso depois vai ser mais à frente na história da mulher da Leonor de Aragão, se tornavam femininos. Portanto, um homem para ser rei e para ser homem tinha que ser criado por homens e ir caçar e lutar. Portanto, um homem que fosse criado por sua mãe estava automaticamente condenado sim, a ser, como eles dizem, enfermiço e feminino. A quem faltava energia e audácia do pai. Era assim que ele era visto. E também foi visto como alguém que era passivo, não é? Porque alguém que fala sobre este gastamento de coração, que é super poético, não é? Um coração que se gasta, é visto como alguém passivo, não é? E o que nós queremos trabalhar aqui no Grito é o oposto, não é? Pegar nesta vulnerabilidade dele e transformá-la em poesia. Porque é poesia, aquilo que ele escreveu é poesia. E há um excerto dele, de um dos livros dele, que diz... isto está escrito em linguagem lírica, mas eu vou ler, vou traduzir. Então, ele diz: de toda a criatura, alguma coisa tem o homem. Ele tem
Ele tem em comum ser como as pedras, viver como as árvores, sentir como os animais e entender como os anjos. Isto é daquelas coisas, não é? Que é um rei que diz isto, esta ligação que ele tinha profunda à natureza e de se conseguir ver como um todo. E ele fala muito em ser-se leal ao homem total, ao corpo e à alma. Ele fala muito da alma. Quando eu comecei a fazer este projeto, sentia que era um projeto inteiramente, eu chego aos ensaios, aprendo X sequências coreográficas de dança medieval e agora vou executá-las e isto vai ser um espetáculo de 15 ou 20 minutos em que estamos todos aqui com muito power e energia a demonstrar esta paixão e este gosto pela dança medieval. Não sentia tanto que a história e a narrativa estavam por detrás do grito e eu sei que já estavam. Portanto, agora sim tenho a noção que a Diana já fazia esse trabalho todo de processo criativo por trás, em que enquadrava a narrativa que estava a ser trabalhada naquele ano de cada viagem medieval que houve um grito, mas não tive a noção disso nas duas primeiras edições. Acho que isto é interessante de eu partilhar. Eu não tinha mesmo essa noção da narrativa, o que é que nós até estávamos a transmitir. Para mim era música, movimento, energia e partilha entre todas as pessoas que estavam ali. Eu não conhecia ninguém, portanto, para mim era estar a dançar com os MD5 ou com outro grupo, fazia-me sentido na mesma, porque estávamos todos a partilhar o mesmo, que era a dança. Os meus braços vão abrir esticados ao meu lado, ok? Eu vou subir à meia ponta. Para mim muda claramente no ano passado. Há uma ruptura de tudo aquilo que tinha sido trabalhado para trás, ou seja, sinto que de certa forma a Diana acaba por dar uma maior importância ao processo criativo. Às vezes eu acho que isto é um bocadinho o paradigma da dança em geral, que é olharmos para o produto artístico sem pensar que existe um processo por trás. E para mim, enquanto artista, interessa-me muito os processos criativos dentro da dança contemporânea, que é a área em que eu realmente trabalho, e toda a parte da composição coreográfica que também trabalho muito, que muitas vezes é descurada e nós não conseguimos transmitir isso ao público. O público não entende que nós passamos por um processo, por diferentes exercícios de improvisação, exploração, muitas vezes individuais, e só depois é que passamos para aquele grupo gigante de pessoas que está à nossa frente, para conseguir chegar àquele produto que as pessoas depois veem durante 12 dias. Quando se fala de comunidade, não pode ser uma coisa à boca cheia. 50 pessoas são muitas pessoas. Este não é um trabalho que seja sobre ter um final com palmas muito satisfeitas, como quem lá está sai pronto para fazer outra coisa qualquer. Há necessidade de haver trabalho de casa. E foram escolhidas 30 horas desta vez, que foram uma experiência. Foram uma experiência que não foi má, mas depois de as ter experimentado há necessidade de haver mais. Por esta questão de se manter uma coisa reutilizável. Há falta de fazer as coisas perdurarem, se isto for uma coisa para ser feita ao longo dos tempos. Acho que há uma necessidade grande de haver a oportunidade de ter uma pesquisa que não seja logo posta para fora. Como bailarino e criador, eu sinto a necessidade de pôr coisas ao lixo e mais tarde ir lá buscá-las, reciclar e simplesmente perceber mais para a minha interpretação ser melhor, para eu ter mais estofo, para não ser uma coisa sobre cuspir e deitar fora e voltar no dia seguinte pronto para outra. Quando se fala de comunidade não pode ser uma coisa à boca cheia, não se pode só juntar pessoas e querer que elas sejam unidas, não se pode só juntar pessoas e querer que elas se entendam. É muito afeto, é preciso ter muita paciência
e felizmente não é um sítio em que os egos choquem, mas é preciso que haja tempo para quem está só no papel de interpretar, ter tempo de perceber como fazer, e de quem está a fazer tudo o resto, de não se esgotar. 50 pessoas são muitas pessoas. É isso, para ser um sítio casa tem de haver tempo. E tem de haver espaço para procurar a crítica e dos outros e a nossa, de conseguir olhar e avaliar sem ser um julgamento de se isto vai ser gostado ou se não, não é? Ainda por cima quando é um objeto artístico com tanto valor, com tanta raiz, com tanto passado, não é uma questão de gosto ou não, é uma questão de perceber o que é que necessita de estar aqui para fundamentar, para nós estarmos conscientes, os próprios performers e criadores, de que esta é a opção acertada e não a que foi levada a ser feita por causa do tempo. E o 15, 17, 30, 1 e 19. Todos estes números são A, os restantes são B. 1, 2, 3, 4, regressamos 5, 6, 7, 8 e agora todos juntos marcamos. Perna direita. 1, 2, perna direita. 3, 4, Tem fechamos. uma expressão 5, maravilhosa, 6, estamos a falar 7, 8. há muito Ok? tempo atrás, em que ele dizia, na minha corte cabem todos. E esta ideia de todos são bem-vindos, desde que venham por bem, desde que se alinhem. Isto é incrível, pensar que é tão atual e é algo que nos acompanha a todos cada vez mais, não é? Mas pensar isto na altura de Dom Duarte é fora da caixa. Então, por isso é que é tão importante que possamos caber, de facto, todos neste projeto como seres individuais para que possamos ser fortes coletivamente. 4 e 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3. 4. E a ideia seria tu. A Bem Bonda é uma música de intervenção. E de repente, isto é tudo muito estranho, não é? Pensar no reinado de Dom Duarte. Mas Dom Duarte, para mim, e na minha interpretação, também é resiliência, também é resistência, também é luta. Então, aos bocadinhos, esta mundividência e esta resistência de Dom Duarte começou a ligar-se de uma forma muito automática à Bem Bonda. Eu até tenho aqui algumas citações, porque depois eu senti muita necessidade de justificar quase palavra a palavra, mesmo a mim própria, para ter a certeza. Eu sabia que ia ser arrojado, eu sabia que ia ser polémico, portanto eu tinha que ter a certeza de que não era só um desvaneio da minha cabeça. Bem bonda que o peito bate e a gente não fala, quanto mais o que o corpo sabe e a gente cala. E agora se é hora te diz, outrora só chora. E ele não falava sobre a sua depressão, mas ele escrevia sobre a depressão dele, sobre a forma como se manifestava no corpo dele. Ele expressava-se de forma escrita. Portanto, a dada altura, quando ouvia a música às alturas no carro, de olhos fechados, com o carro parado, quase que eu até escrevi: imagino-o a chorar em silêncio e a calar o que sentia, para cumprir com as expectativas que tinham para ele, o pai, a mãe, os irmãos, o povo. E ali estava ele, que o peito bate e a gente não fala. Ele sentia no peito, mas cumpria o seu papel de rei. E não falava, não dava parte fraca, mas escrevia. Então, estas imagens que eu ia criando na minha cabeça, que claro, no espetáculo isso não está exposto, mas está, não é? Essa energia está lá. Depois de que o atrito e o afeto são supostamente um casal perfeito. E eu vi muito o atrito, a depressão dele e o sufoco em que vivia, e o afeto de Dona Leonor, que o amparava e que o incentivava a escrever. Portanto, até aqui, como assim, o atrito e o afeto? Quando aquilo que eu queria dizer é, já chega. Então, ele não queria governar, ele tornou-se rei porque teve que ser, não é? Foi quase por exclusão de partes. E esse peso e tudo aquilo que o reinado significava, trouxe-lhe esse gastamento de coração. Há muita coisa a nível coreográfico que nós fazemos a pensar na história e não a pensar que é só uma coreografia. Então há vários momentos ao longo do Grito deste ano que contam muito a história. Começamos logo no início pela parte das respirações, que é como se nós entrássemos na cabeça de Dom Duarte, aquela dificuldade que ele às vezes tinha como rei de não poder se exprimir.
e também naquele momento inicial que era um batimento do coração. Esse batimento do coração simbolizava o gastamento do coração dele. Aquele início era como se fosse um ritual em que nós todos nos juntávamos, todos os nossos corações acabavam por se juntar, por aquela energia sinergir para libertarmos tudo aquilo que íamos libertar. No ano de 2023, no Grito Dona Filipa de Lencastre, abordamos o simbolismo da flor. A flor significava a bondade, a resiliência, a beleza, mas também a precedência, o louvor e a própria graça. Eu e a Diana trabalhamos a partir de um livro que se chama Filipa de Lencastre, que é um livro biográfico da vida da rainha, e baseámos-nos num poema específico, um poeta francês, que fala sobre este simbolismo entre a flor e a Dona Rainha Filipa, dizendo-nos que, como ela foi considerada uma mulher muito empoderada, já muito visionária para a época dela, tentando construir um pensamento diferenciador, todos estes conceitos que eu falei um bocadinho antes da flor estava muito associada ao crescimento que a rainha teve na sua época. Por exemplo, há um momento da Bem Bonda que nós criamos 5 rodas que giram. Essas 5 rodas foram criadas com o intuito de simbolizar os 5 anos de reinado de Dom Duarte. E esses 5 anos de reinado, há um momento em que se fundem no infinito, que nós fazemos a coreografia no infinito. E esse infinito simboliza o cruzamento entre as histórias que ele foi deixando ao longo do reinado dele. Há uma parte, por exemplo, que nós estamos a fazer, uns estão a fazer uma parte coreográfica muito mais rápida e outros a fazer uma parte coreográfica muito mais lenta. Simbolizando mesmo isto de que, estando eu mais lento ou mais rápido, sendo eu mais rico ou mais pobre, cabem todos na corte dele, e nós queríamos que realmente coubessem todos neste grito. No que toca à interpretação, nós fomos buscar um momento mais intimista, quando eu me ligo às flores e estou com as flores no meu peito, quase como criar este lado bondoso que as flores tinham para a Dona Filipa e a beleza que ela transmitia, criando aqui um momento mais intimista com o público. Eu, as flores, o peito, não é? Que é uma zona tão íntima, e criar esta relação com o público. Quando eu largo as flores e quase como dispo-me das flores naquele momento, é como se eu estivesse a entregar ao público a minha honestidade, a minha bondade e a minha força que me sai das entranhas ao longo do grito, ao longo da própria narrativa, e é como se naquele momento eu me despisse de preconceitos e julgamentos, mais uma vez ligada àquilo que a Dona Filipa tanto quis ao longo da sua época trabalhar, que é, ok, eu sou uma mulher que teve filhos e que é carinhosa e que é bondosa para com o povo, porque ela era muito bondosa com o povo, mas ao mesmo tempo eu vou marcar o meu lugar enquanto pessoa que sou, demonstrando a minha vontade em querer quebrar alguns padrões, ainda que naquela época fosse tão difícil quebrar esses tais padrões. Realmente estes processos ou vivem disto ou não vivem, não é? Ou é genuíno e é autêntico e é uma coisa que vem de um lugar de muita verdade, ou então não faz sentido. Eu não iria coreografar nunca os solos da Anitta, dizer-lhe, olha, mete o braço aqui, a perna ali, acolá. Porque não era sobre mim, era sobre ela e a relação que ela iria criar com a personagem. Isto também, lá está, mais uma vez vem muito esta questão de ou tu confias, tu tens que confiar genuinamente nas tuas cortes, não é? No teu coletivo, nas pessoas que estão contigo. Tem que vir de um lugar de corpo e alma. E depois, a nível pessoal, é muito tu te desprenderes do controlo e daquela coisa de, ok, eu estou a criar isto, mas isto não é sobre mim, não tem que ser sobre mim, portanto, e isso foi uma coisa que sempre me seduziu muito neste tipo de projetos, trabalhar com bailarinos que conseguem entender o propósito, não é? Como a Anitta entendeu, e para mim será sempre um momento muito marcante o dia em que ela veio aqui
para eu lhe ensinar os solos. Eu disse, olha, vamos nos sentar então. E foi muito giro porque nós não... Pronto, lá está, nós trabalhamos sensações e depois as sensações deram lugar ao movimento e o movimento deu lugar à arte. E a arte é sobre isso, não é? A arte não se ensina, a arte cria-se, a arte é-se, não é? Façam com a Anitta as mulheres, homens fazem comigo. Então, primeiro passo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu disse que cruzava a frente. Para além do objetivo do grito de unir os vários grupos, que naquela altura estavam muito desapegados uns dos outros, o facto de nos darem essa responsabilidade a nós, MD5, lembro perfeitamente que da Diana partilhar comigo. Foi muito bom, foi um voto de confiança que já há muito não tínhamos. O grito foi crescendo, o grito foi pedindo coisas diferentes. Se calhar numa fase inicial, num primeiro ano, foi um grito muito mais coreografado, se calhar nem tanto pensando... Foi pensado na história, mas não fomos tão a fundo como se calhar agora vamos. E foi isso que fomos crescendo. Ao longo dos anos fomos apercebendo que tínhamos um bocadinho essa liberdade para aprofundar a história, essa vontade de o fazer, essa vontade de melhorar cada vez mais o grito. De uns anos para os outros percebíamos, ok, se calhar podemos investir mais na parte histórica e na parte da música que era criada, que é todos os anos criada propositadamente para o grito, e foi aí que o grito foi evoluindo. A verdade é que há uns anos para cá tem sido difícil criar o grito. Apesar de nós já termos trabalhado juntas no grito, antes de ser este nosso grito, para mim ele também só começou depois do Covid, muito impulsionado pelo projeto Imediato. Foi um projeto que nós criamos para conseguirmos estar mentalmente saudáveis e partia do princípio em que eu apresentava uma canção que começou por ser canções medievais, canções que eu já conhecia. O Joca ajudava-me a dar-lhe um cunho mais contemporâneo e depois passávamos para ti e para o teu grupo para transformarem essa música numa coreografia. E depois ainda avançávamos para a Catarina e para a Joana para filmarmos e transformarmos aquilo visível a toda a gente que não poderia assistir. Por acaso, depois até calhou muito bem, porque a cantiga que tu tinhas escolhido, Exatamente. do Ai, o Coitado, era reinado que estava Exatamente, representado na foi Diana. por isso. Portanto, aquilo sem querer se Fazer cozer. Ainda foi um bocadinho, foi um acaso. Foi um acaso Foi, muito mas bonito. eu Foi acho bonito. que o grito tem sido muito isso também. Feito de acasos, não é? São acasos. O Ai, eu Coitada, que foi a primeira música que fizemos para o grito. Foi só o Ai, eu Coitada ou tínhamos mais secções? Já não me lembro. Acho que foi só o Ai, eu Era só a Coitada. canção. E o Ai, eu Coitada foi um grito de tristeza, porque eu sentia-me mesmo coitada. Sentia-me mesmo perdida no Covid, sem saber o que fazer, sem ter rendimentos, sem conseguir libertar toda a criatividade que nós artistas temos. E foi uma lufada começarmos a transformá-la em canção. Eu comecei a cantarolar para o Joca, e o Joca, como costuma fazer, como eu costumo dizer, ele pega na mixórdia e transforma aquilo em canção. E ele pega na guitarra. Fizemos ao jantar, provavelmente. Foi. Depois de jantar, enquanto o Miguel jogava um joguinho qualquer da Nintendo, Que era sempre assim. a Cláudia faz sempre a melodia, não era? Aí também era a melodia, depois tínhamos de arranjar uma harmonia. Eu há bocadinho estava a ver se ainda me lembrava como é que era. Acho que era em Dó menor. Aí depois íamos sempre mudando. E, não, baixa mais um bocadinho. Íamos acertando. Ela foi construída assim. Eu tinha o original, que eu já nem me lembro bem do original, o medieval, a versão medieval. Depois passava-lhe e começamos Era com... aqui. Íamos construindo assim.
hei alongado. Ai, eu coitada, como vivo em grande cuidado por meu amigo que hei alongado. Muito me tarda o meu O grito amigo na é um espetáculo que envolve uma logística muito grande, uma logística que não se vê, e este ano decidiu-se abrir um casting e surpreendeu-nos bastante em poucos dias termos cerca de 100 pessoas, 100 bailarinos profissionais, bailarinos com currículo, que veem o grito, que conhecem o trabalho, que desejam estar presentes, que reconhecem a força e o impacto que tem no contexto da dança. Portanto, isso enche-nos de orgulho. Nós temos 12 bailarinos estagiários no grito este ano. E é a primeira vez que está a acontecer, e eu dizia isso, muitos deles são meus alunos, e eu dizia isso muitas vezes: vocês não sabem a oportunidade que estão a ter. Infelizmente em Portugal temos poucos projetos profissionais que albergam bailarinos estagiários e que lhes dão a oportunidade de, com 14, 15 ou 16 anos, estarem a trabalhar com bailarinos que já têm um percurso e um marco, de certa forma, na dança, seja em que estilo for. Na minha altura não tive essas oportunidades, ou se calhar não estava atenta, mas creio que efetivamente não há assim grandes projetos que o façam. Portanto, a primeira coisa que eu posso dizer é que sim, acrescenta neste lado profissional e artístico, que é dar continuidade ao setor e à profissionalização dos bailarinos em Portugal, que é tão importante e que tem que começar logo pelos bailarinos estagiários, em que eles, naquelas idades entre os 14 e os 17 anos em que estão a começar a se formar para se lançarem para o mercado de trabalho, têm que ter estas oportunidades para, quando forem para o mercado de trabalho, já estarem receptivos e com vontade de fazer este tipo de projetos da mesma forma que nós estamos a fazer. Portanto, acredito que isto seja uma rampa de lançamento para muitos deles e para que ganhem esta vontade de querer produzir projetos. Eu voltei porque o ano passado foi uma experiência incrível para mim, foi uma descoberta, adorei mesmo, foi indescritível. E este ano decidi voltar, arriscar, e ainda bem que cá estou. Fiquei muito, muito contente. Eu senti que podia trabalhar mais fora da minha zona de conforto como bailarina, explorar novos caminhos e arriscar, porque o arriscar, para mim, que não costumava arriscar e estava sempre ali na minha bolha, sair foi muito importante nesse sentido, de explorar novos caminhos. Vocês foram à escola fazer o casting para estagiárias e eu realmente, dou aulas há muitos anos, arrumei, por assim dizer, as voltas dos palcos há muitos anos também. E de repente, no meio daquela adrenalina e daquela magia que se criou ali naquela audição, e o facto também de ser danças medievais, que é um bocadinho fora do trabalho que nós fazemos, que é mais contemporâneo e clássico, e aquilo mexeu muito aqui dentro. Estou assim numa fase da minha vida em que disse: eu preciso disto. Está a ser muito interessante, um desafio enorme, para além de muita gente que não conhecia, colegas da equipa. Estar também com as alunas está a ser uma experiência fantástica, porque de repente estamos ali todos, ninguém é professor, ninguém é aluno, não há aqui hierarquias, digamos. E a nível pessoal, o grito, sinto que também é um grito meu pessoal, que vem daqui de dentro e que realmente me faz explodir, gritar por cá para fora muitas emoções que estão cá, e que o grito
está a ajudar nesse caminho, nessa direção. Portanto, também me está a fazer crescer a nível pessoal e muitas coisas estavam aqui guardadas, se calhar através dos movimentos e das coreografias e da própria história, me está a fazer pôr cá para fora muita coisa que se calhar já estava em caixinhas e de repente, Sara ainda estava aqui. E estava a fazer muito bem, estou muito feliz por estar aqui, sem dúvida. O grito é um problema para mim, porque eu acho que é difícil haver um grito em que eu não choro. Eu acho que todos os anos, quando vou ver o grito, normalmente vou sempre com a minha esposa, é difícil eu terminar um grito sem eu chorar, porque sinto essa energia toda, uma harmonia de identidade territorial que só percebe quem está neste processo de construção. Há diversos momentos, há aquele momento em que no final de um ensaio vamos ter com o grupo e vamos agradecer e vamos dar os parabéns. Isso acontece regularmente em todas as edições do Grito, mas é um desafio permanente e, sobretudo, atinge o pico das emoções para mim, que também os meus amigos e a minha família dizem que eu sou de choro fácil, porque me emociono com aquilo que me apaixona. Quando tu vais buscar este lado humano, quando humanizas estas personagens porque as desconstróis, é inevitável eu não olhar para mim ou não olhar para quem está à minha volta e ver as coisas num outro tempo a acontecer. Por isso é que o Grito nestes últimos anos começou a ter muito esta urgência de um tempo que rasga o próprio tempo, não é? É um tempo que não tem tempo, porque é quase que o Grito tu pegas na história que te contaram, naquilo que tu tens para contar e encontras aqui um ponto de convergência. Por exemplo, esta parceria com o Joca ajuda muito nesse sentido, porque ele não tem ligação pessoal ao Grito. Então ele consegue travar-me e consegue equilibrar, porque senão eu acho que eu ficava aqui. Eu embrulhava-me ali e de repente não, estás a perceber, era densidade. E ele, como não tem essa ligação, consegue pegar nessa densidade e vamos fazer. Esse é o meu trabalho com tudo, canalizar todas as coisas pessoais, pegar no máximo, ter uma bola gigante de energia do que interessa e filtrar e tipo, agora vamos só fazer o que interessa. Pronto, filtrar as emoções. Mas por isso é que eu acho que nós chegamos ao Grito, principalmente as pessoas que estão do início a trabalhar, chegamos lá, berramos, choramos e libertamos tudo, porque nós não... Quando o Grito vai para a rua, vai para a cena, há uma carga, há um lado emocional que nós tivemos que filtrar para construir o espetáculo. Mas ele está lá, então a gente vai ter que o libertar, e por isso é que a gente liberta quando ele começa a ser apresentado, porque temos todas umas Marias Madalenas a chorar. Que ninguém percebe, tipo, mas isto foi tão bonito, porque é que não choraram? Sabem lá. Parece uma coisa muito fútil, muito simplória que eu vou dizer, mas há uma imagem que eu tenho na minha cabeça que já consigo prever que vai acontecer e que vai fazer toda a diferença, que é só o facto de tu, 2 minutos antes de entrares em cena, de poderes abraçar as tuas pessoas, abraçares o teu elenco, a tua equipa, e de dizer genuinamente, malta, estamos juntos. Eu não sei estar nisto de outra forma. Portanto,
a partir do momento em que existe este espaço seguro para sermos todos autênticos uns com os outros, eu acho que essa vai ser a chave e vai ser o que vai fazer a diferença. Porque lá está, vai mexer com a essência daquilo que é o grito. O grito tem uma componente social fortíssima. Eu tenho poucas dúvidas que hoje os jovens, quando vão por esse mundo fora, pelas universidades, chegam lá e dizem que são de Santa Maria da Feira, ou já foste a Santa Maria da Feira, já foste à viagem. E o grito já atingiu o estatuto das pessoas dizer: olha, tem os espetáculos de grande formato, podes ir ver os espetáculos. Olha, e não deixes de ver o grito. Porque o grito é isso. O grito, sem ser um grande formato, é uma componente intrínseca ao palco, que é o território. Okay? E tem essas vertentes todas de transmissão de emoções de um território e de uma população inteira. As feiras medievais que existem, a dança é, como é que eu ia dizer, não é o parente pobre, mas é aquilo que não é tão visto, não é tão dedicado. Existem espetáculos diários, noturnos, de lutas, existem espetáculos diários, noturnos do rei e a rainha a casarem-se, ou historicamente existem esses espetáculos. E por que não haver um espetáculo de dança? Se existe a dança medieval, e isto é só mais uma vez enaltecer aquilo que nós fazemos, por isso acho que faz todo o sentido e devia haver em muitos mais locais. Permite dar uma visão diferente à dança e ao que as pessoas às vezes veem como é tão simples, qualquer pessoa pode fazer, e eles vão ali, dançam um bocadinho e já está. Acho que o grito transforma essa ideia, e muito bem, e mostra que não é assim. Acredito que com este novo grito os MD5 também vão conseguir ganhar uma base, uma estrutura e um reconhecimento, principalmente em Santa Maria da Feira, que tenho a certeza que vai abrir ainda mais portas. Não duvido disso, portanto, sim, dá aqui um reconhecimento na cidade de Santa Maria da Feira. A viagem medieval é, sem dúvida, o espetáculo que muitas pessoas querem ir ver, e isso é muito positivo quando as pessoas vêm ter connosco e dizem: eu quero ir ver o Grito das Baleias. Qual é aquele espetáculo ali em cima na Praça Gaspar Moreira, aqueles meninos todos a correr e a dançar? Portanto, isto também cria alguma coisa em nós. Falamos do gastamento de coração de uma pessoa que foi consciente o suficiente para a sua altura perceber que estava a ficar cronicamente desgastado. E a ordem natural das coisas é haver uma erosão, não é? Mas nós temos de manter para não se tornar em ruína. A ruína não vai ser do palco, não vai ser da produção, não vai ser do espaço, vai ser das pessoas que preenchem o espaço. Temos de tratar estas pessoas bem. Nós escolhemos isto, mas não há necessidade de alimentar que seja em constante esforço. Porque não é qualquer um que faz isto, tanto para os intérpretes, mas principalmente para os criadores. Não é só dizer-se que vem outro e ocupa o lugar, porque é preciso saber muito bem como é que se pode mediar tanta gente, como é que se continua a fazer disto uma história de pontos e vírgulas, e em vez de só se chamar grito, passar a ser um grito acerbado de quem está a fazer. É uma responsabilidade muito grande, a Diana diz sempre isso, que é uma responsabilidade muito grande contar a história, porque nós estudamos história, não é? É-nos contado daquilo que vem nos livros, mas quando estamos perante estas recriações históricas e estes contextos mais artísticos, portanto, há uma responsabilidade em manter uma recriação, não é? Manter uma linha que
represente aquilo que estamos a recriar naquele momento, mas depois existe a responsabilidade e o peso de extrair daquela história os valores e extrair daquela história a parte boa e a parte que nós queremos preservar para as gerações futuras, não é? Porque nós não vamos só preservar guerra, não é? Não vamos preservar escravos, não vamos preservar sangue e morte, não é? Portanto, o grito, aliás, o nome de grito nunca mudou precisamente por isso, porque é um grito de chega, de basta, um grito de o que é que nós temos que fazer diferente para que o que aconteceu na época medieval não aconteça, não é? Que valores é que nós temos que enraizar? O grito questiona, não é? E é suposto a história não ser questionada. E eu entendo que para um historiador, para alguém que percebes, é documental, não é? Porque foi assim. O questionar também exige uma grande responsabilidade. Primeiro, porque questionar não te dá o direito de desrespeitar a história, não é? Aquilo que são os teus antepassados, mas também não dá o direito à história de tu comeres e calares. E eu não sei se o que estou a dizer é uma grande barbaridade, mas se calhar é exatamente por nós assumirmos as histórias como verdades absolutas que os ciclos se repetem e que cometemos os mesmos erros vezes e vezes e vezes sem conta. E este é o equilíbrio difícil. E tu perguntavas-me há pouco porque é que é importante que este processo criativo seja documentado, esmiuçado, seja explicado. Porque, de uma forma muito prática, o grito não é compreendido. Porque o grito vem deste lugar de questionamento, vem deste lugar de interpretação que é muito pouco aceito na nossa sociedade. Quanto mais o corpo sabe, mais a mente sente. E o peso deste peito que queima e consome. Tudo isto é gente. Tudo isto é sentir. E eu? O que faço eu com este sentir? Com este peito de gente que não se cala nem se deixa? Sou uma criatura que sente e diz: já chega! Bato bem, amigo. Bato bem, que eu bato contigo. Bato bem, amigo. Bato bem, que eu bato contigo. Bato bem, amigo. Bato bem, que eu bato contigo. Bato bem, amigo. Bato bem, que eu bato contigo. Bem bom do pão que está caro, quanto mais a fome. Bem bom das carnes, quanto mais o que a gente come. Bem bom do pão que está caro, quanto mais a fome. Bem bom das carnes, quanto mais o que a gente come.
quanto mais a fome. Bem bom das carnes quanto mais o que a gente come. Bem bom do pão que está caro quanto mais a fome. Bem bom das carnes quanto mais o que a gente come. Bate o pé amigo. Bem bonda, bem bonda. Bate o pé que eu ando contigo. Bem bonda, bem bonda. Bate o pé amigo. Bem bonda, bem bonda. Bate o pé que eu bato contigo. Bem bom da gente que fala e não se chega à frente. Bem bom dá para dar voz ao corpo que aconchega a gente. Bem bom dá que o peito bate e a gente não fala. Quanto mais que o corpo sabe a gente cala. E agora se agora te diz, outrora só chora quem quis. A aurora é agora, bate o pé e diz. Bem bom que é como quem diz, já chega, porque me aperta o peito e falta-me o jeito. Quando o mundo me deixa assim, desfeito, na sugestão perfeitamente natural de que o atrito e o afeto são supostamente um casal perfeito. Já chega, bem bonda, e tudo mais é respeito, que é como quem diz, outra coisa qualquer que não se dê ao efeito de se fazer ser para que eu diga, eu aceito. Quando aquilo que eu queria dizer é, já chega. E o preceito, qual preceito? E tudo isto é feito por quem? Tudo isto é gente, tudo isto é sentir, já chega, bem bonda. Que é como quem diz, já chega, bem bonda. Que é como quem diz, estamos juntos. Mas não tem jeito se nos querem impor e ditar o fazer. E o que faço com o meu peito se nos querem impor e ditar o sentir? Porque eu sou uma criatura que sente. E nós chegamos à frente e dizemos